De parecer da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania. Para oferecer parecer a mensagem pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, conceda a palavra ao deputado Rubens Pereira Júnior. Senhor presidente, peço licença para não ler o relatório e ir direto ao voto. Senhor presidente, como se sabe, a competência desse Congresso Nacional para apreciar o pedido de intervenção. O decreto interventivo, editado pelo ilustre presidente da República, possui assento constitucional. De acordo com o artigo 49, inciso 4, aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas, em harmonia com o que preconiza o artigo 21, inciso 5, segundo o qual compete à União decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Por sua vez, o parágrafo 1º do artigo 36 dispõe que o decreto de intervenção será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. E no plano regimental, o artigo 32, inciso 4, alíneas A e J do regimento interno, outorga à CCJ a competência para pronunciar a respeito da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Esses são, portanto, senhor presidente, os fundamentos normativos que autorizam a apreciação do decreto interventivo por parte deste Congresso Nacional, em especial da Comissão de Constituição e Justiça em particular. Convém, entretanto, tecer breves considerações teóricas sobre o Instituto da Intervenção. Na dogmática constitucional, a intervenção de um ente federativo em outro consubstancia a medida mais gravosa dentro do Estado Federal. Presente em todas as cartas republicanas e federais, a intervenção veicula instituto excepcional, de natureza essencialmente política, vocacionado à autopreservação da rigidez, integridade e unidade do vínculo federativo, consistente na supressão temporária da autonomia de certa unidade federada, sempre que se verificar a incidência das suas hipóteses autorizativas previstas taxativamente na Constituição da República. O Constituinte adotou a acertada premissa de que é o presidente da República, neste pormenor, a autoridade institucionalmente melhor posicionada para identificar situações tendentes a amesquinhar o equilíbrio federativo e, em consequência, de iniciar o procedimento de restabelecimento da normalidade dentro do nosso federalismo. A despeito de uma decisão eminentemente política, essencialmente política, essa competência não é despida de amarras e de fiscalização. Em vez disso, seus limites dependem da observância das exaustivas hipóteses de aprovação ou não autorização desse Congresso Nacional, densificando a engenharia constitucional dos pesos e contrapesos. É, pois, o Congresso Nacional a instância legítima para aprovar ou não o decreto interventivo, podendo, e no limite, suspendê-lo se ausentes os pressupostos. Do contrário, abrir-se-ia uma perigosa fresta para abusos e arbítrios de eventual presidente da República com tendências autoritárias e antidemocráticas. Os limites da atuação do Congresso Nacional no exercício desse poder seriam: 1. Examinar se o decreto encontra ou não respaldo nas hipóteses específicas da Constituição de 88. Analisar se foram ou não atendidos os requisitos formais e materiais. E, por fim, identificar se há ou não conveniência política ou social a justificar a adoção de medida tão gravosa em um Estado federal. Por fim, descabe, ao menos em linha de princípio, ao Congresso Nacional manipular os termos do decreto interventivo, em ordem a alterar, suprimir, modificar ou aprová-lo sob condições, vedação extraída da interpretação sistemática do arcabouço normativo constitucional aplicável à espécie. Justamente porque se trata de medida excepcional, senhor presidente, em uma federação, é que cabe a este Congresso Nacional, legítimo representante do povo, analisar os aspectos jurídicos do decreto interventivo com a prudência e a cautela exigidas pelo Constituinte de 88. De outro lado, não pode perder de vista, porém, a gravidade dos vis, repulsivos e lamentáveis episódios que ocorreram neste domingo, 8 de janeiro de 2023, os quais impuseram uma triste nota na história desta grande nação e, bem por isso, motivaram a edição do ato pelo presidente da República, legitimamente investido em seu mandato pelo batismo das urnas. Dito isso, cumpre examinar agora a constitucionalidade do decreto 11.377, de 8 de janeiro de 2023.
sob o prisma formal, inexistem vícios no decreto. O decreto foi editado pelo Presidente da República, conforme a exigência do artigo 84, inciso 10 da Constituição Federal, bem como a decretação da intervenção encerra a competência exclusiva da União, a teor do artigo 21.5. Ainda sob o aspecto formal, há um ponto que merece ser abordado. É o artigo 90, inciso 1, e o 91, parágrafo 1º, inciso 1, que exige que o Presidente da República convoque o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional para que se pronunciem e opinem sobre a intervenção. Até o presente momento, não se tem notícia da oitiva prévia ou ulterior desses órgãos. Todavia, há diversos argumentos fortes que justificam a edição do decreto, independente da prévia audiência desses órgãos constitucionais, em ordem a ele de quaisquer argumentos de inconstitucionalidade formal. De efeito, evidenciou a urgência da edição desse ato interventivo, a imperiosa necessidade de se implementarem medidas eficientes e eficazes para o restabelecimento da normalidade institucional, da segurança jurídica e pública no Distrito Federal. A preeminência da medida interventiva decorrente dos gravíssimos acontecimentos do dia 8 de janeiro e a necessidade de se restabelecer o quanto antes a normalidade institucional da segurança pública, além da iminência de novos ataques e novos atos antidemocráticos contra a ordem pública dos órgãos de soberania nacional. O caráter não vinculante ao Presidente da República das manifestações daqueles conselhos e a ausência de norma constitucional específica que exija, em base peremptória, que a audiência dos conselhos seja anterior ao decreto. Diante desse cenário, haveria manifesta desproporcionalidade e falta de razoabilidade para exigir que essa oitiva fosse anterior. Em suma, filigranas jurídicas não podem, em hipótese alguma, ser utilizadas para chancelar a barbárie, o abuso e o arbítrio. O direito não pode ter a pretensão de derrotar os fatos. Por isso, senhor presidente, que a etapa de oitiva dos conselhos da República e de Segurança podem ocorrer a posteriori, sem que disso decorra qualquer ofensa ao procedimento constitucional, inclusive tendo decisões do Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança 35.537 nesse sentido. Afasta-se, pois, qualquer inconstitucionalidade formal quanto à ausência prévia oitiva dos Conselhos da República e da Defesa Nacional. Ademais, o decreto interventivo sob exame atende o requisito formal do artigo 36, parágrafo 1º. Se não, vejamos o caso em espécie. Em primeiro lugar, o diploma foi submetido à apreciação deste Congresso Nacional em menos de 24 horas. Com efeito, a mensagem foi protocolada no dia 9 de janeiro de 2023, cumprindo a referida exigência constitucional. Em segundo lugar, a intervenção federal foi decretada por prazo determinado, a saber, 31 de janeiro de 2023, quando então o Distrito Federal voltará a assumir a gestão dos seus órgãos de segurança pública. Em terceiro lugar, a amplitude da intervenção foi definida no decreto, que abrange apenas e tão somente a segurança pública do Distrito Federal. Em quarto lugar, apesar de não ser obrigatório, de ser facultativa, a designação do interventor, conforme se depreende no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 36, ainda assim o decreto entendeu por bem nomear o senhor Ricardo Garcia Capelli para desempenhar essa função, inexistindo desse modo qualquer incompatibilidade com o texto magno. Em quinto lugar, as condições de execução da medida do artigo 3º acima reproduzido. E ao examiná-los, não se constata qualquer violação formal à lei fundamental. Inexiste, portanto, qualquer inconstitucionalidade formal no decreto 11.377, de 8 de janeiro de 2023. De igual modo, o decreto interventivo não padece de inconstitucionalidade material. Afinal de contas, tem por objetivo, por termo, a grave comprometimento da ordem pública. Para a consumação do inciso 3 do artigo 34, a doutrina entende ser suficiente que a perturbação na vida social tenha acontecido e que seja gravoso o bastante, de maneira a afetar a esfera do incomum, em comparação com outros entes federados, a se instalar com perspectiva permanente. Nesse caso, para ser decretada a intervenção, é irrelevante a causa da grave perturbação da ordem.
Basta a sua realidade. E a realidade se impõe da gravidade, inclusive, desses atos. No caso específico, a causa ensejadora da perturbação social que compromete a ordem pública é gravíssima e autoriza a edição do decreto interventivo. Os atos criminosos de 8 de janeiro incitam a ruptura com a ordem constituída, conclamam a dissolução das instituições democráticas e dos poderes instituídos e exortam o estabelecimento de um novo governo, alicerçado em bases autoritárias e antidemocráticas, portanto, incompatível com os fundamentos democráticos da nossa Constituição. Nos lamentáveis atos em que o vandalismo imperou, os manifestantes, fazendo recurso à violência, invadiram prédios históricos, dotados de simbolismo republicano, dilapidaram patrimônio histórico, artístico, cultural, saquearam obras e bens fungíveis e infungíveis, mediante roubo, apropriação indébita, entre tantos outros crimes, enquanto as forças de segurança pública do Distrito Federal se mostraram incapazes de impedir, de coibir e de reprimir tais ataques intoleráveis ao Estado Democrático de Direito e ao patrimônio público, conduzidos por aqueles que tinham a inequívoca intenção de depor o governo democraticamente eleito por meio de um golpe de Estado. Com efeito, o governo do Distrito Federal e a sua Secretaria de Segurança Pública foram, para dizer o mínimo, inábeis, negligentes e omissos ao cuidar de um tema tão sensível, porquanto se tratava de uma tragédia anunciada. Os ataques às instituições democráticas deste domingo foram pronunciados há tempo por líderes dessas facções autoritárias, em diversas mídias sociais e em pronunciamentos, onde fica evidente que não reconhece a derrota nas urnas do seu projeto político. Há, portanto, senhor presidente, fortes indícios de que o descaso e a leniência das autoridades distritais em traçar estratégias inteligentes e eficazes de identificação dos criminosos, de quem os financia e o seu modus operandi contribuíram decisivamente para que os repugnantes atos do dia 8 de janeiro nos prédios das praças públicas da Praça dos Três Poderes fossem executados sem que os órgãos de segurança pública pudessem impedi-los. No tocante à juridicidade, senhor presidente, o objetivo constitucionalmente pretendido é adequado. Não se vislumbra qualquer reparo à técnica legislativa. Suas disposições atendem aos imperativos da Lei Complementar 95. Quanto ao mérito, senhor presidente, me encaminho para o fim. É dever do Estado, o direito e a responsabilidade de todos, o qual é exercido a preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio. A ordem pública pode ser considerada a paz no seio social, a tranquilidade nas relações entre cidadãos e deste com as instituições. É a situação de normalidade entre os membros de uma sociedade para que sejam garantidas as suas intenções pacíficas, na busca das consecuções dos seus objetivos comuns. O que observamos, senhor presidente, foi a total falta de respeito com as instituições basilares da democracia brasileira, que sofreram atentados, não só físicos, como morais, atentando violentamente contra a paz social, por conseguinte, contra a paz pública, tornando assim imperiosa a necessidade de intervenção federal específica na segurança pública pela notória incapacidade do governo do Distrito Federal de lidar com a situação. Vimos a falta de comprometimento de algumas autoridades da segurança pública do Distrito Federal, que não disponibilizaram meios necessários para o enfrentamento eficaz da ameaça. Além da desastrosa condução das autoridades, identificamos por meio das imagens o que supostamente seria o efetivo operacional não atuando para dispersar a multidão. Pelo contrário, tirando foto das ações, em absurdo clima de confraternização com os meliantes, como se for a função das forças de segurança acariciar o crime e seus autores. Assim, para pôr termo a tão grave comprometimento da ordem pública, é que é necessário a aprovação desse decreto interventivo. Tempo necessário para uma reorganização da estrutura de segurança pública do Distrito Federal, de modo a torná-lo capaz para combater por si essa ameaça. A nomeação do senhor Ricardo Capelli como interventor parece adequada, pois ele exerce a função de secretário executivo do Ministério da Justiça e de Segurança Pública, possuindo atributos necessários para conduzir a missão que lhe é cometida,
além da necessária confiança do chefe do Poder Executivo. Por fim, senhor presidente, o decreto determina que o interventor ficará subordinado ao presidente da República. Igualmente, ele pode contar com os órgãos da administração direta federal. Vale ressaltar que o interventor possui controle operacional da Polícia Militar do DF, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar do DF e os demais órgãos previstos no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Convencido de que tal medida, do ponto de vista da segurança pública, é amarga, mas necessária e proporcional em face dos atos tão graves ocorridos, nunca antes presenciados por essa nação, acredito que recuperaremos o controle da ordem pública do Distrito Federal. Ante o exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do decreto 11.377, encaminhado por meio da mensagem 14, que decreta a intervenção federal no Distrito Federal, nos termos do projeto de decreto legislativo abaixo. Quero ainda registrar, senhor presidente, a alegria da Câmara dos Deputados está aberta e funcionando no dia de hoje. Sempre que há uma tentativa de golpe de Estado, sempre que há uma tentativa contra a democracia, o primeiro a ser ferido é o Poder Legislativo. O primeiro a ser fechado e atacado é o Poder Legislativo. A partir desse momento, quando a Câmara dos Deputados está aberta, é para dizer claramente que o Poder Legislativo, os representantes do povo, não se acovardam, estão prontos para defender a democracia. E com o Parlamento aberto, a democracia vive no nosso país. Projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada, com o fundamento do inciso 4 do artigo 49 da Constituição Federal, a intervenção federal na área da segurança pública do Distrito Federal, nos termos do decreto presidencial número 11.377, de 8 de janeiro de 2023, constante da mensagem do Poder Executivo número 14 de 2023, com o objetivo de pôr fim ao grave comprometimento da ordem pública. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Sala de Sessões da Câmara dos Deputados, 9 de janeiro, Rubens Pereira Júnior, relator. Era o parecer, senhor presidente. Questão de ordem, deputada Bia.